Deixa eu começar com uma pergunta e você responde sinceramente, só pra você. Qual o nível da sua vitamina D? Ou quando foi o seu último exame de sangue? Se você travou agora, tudo bem, porque é engraçado, a gente cuida de tudo. Tem lembrete para reunião, senha do banco anotada, mas a informação mais importante que existe, a do nosso corpo, a gente deixa de lado. O resultado some ali no meio das fotos do WhatsApp. O suplemento a gente compra porque a gente viu alguém tomando. Gente, não adianta. Quer ficar bacana em todo sentido? Com o ômega 3, melhora a memória. Isso mesmo. Aí, coisa boa, hein? O treino a gente começa na segunda e desiste na terça. E aí o que acontece? A gente fica empurrando a nossa saúde com a barriga. Mais tarde eu resolvo. Isso não é importante agora. Até o dia que o corpo cobra. E ele cobra. Eu parei há um tempo de viver assim. Então eu fiz o que eu sei fazer de melhor, eu acho. Sentei e planejei uma central para minha saúde inteira. Consultas, suplemento, alimentação e treino. Tudo num só lugar. E eu já te adianto, não tem nada de complicado aqui. Sem automatização complexa no Notion, sem fórmula mágica, é o básico que funciona. E qualquer pessoa consegue duplicar esse modelo e adaptar para a própria vida. Inclusive, essa página do Notion vai estar aqui embaixo na descrição para você poder duplicar. Então pega sua garrafa de água que está aí parada no seu lado e vamos conversar sobre uma central de saúde no Notion. Abrindo aqui a tela do meu Notion, eu vou mostrar para vocês a minha central saúde, onde tem as 4 áreas que eu gostei de separar. Eu acho que aqui engloba tudo que eu acho que é importante. Então nós temos as consultas, a parte de nutrição, alimentação e os exercícios. Bom, essas 4 áreas, não trata elas como gavetas separadas, tá? Elas conversam entre si aqui. Então o exame vai puxar o suplemento, a nutricionista vai puxar a meta de alimentação. No fim, você vai entender que tudo isso não é uma lista, é um sistema vivo, tá? Por que eu escolhi só 4 e não várias abas, como normalmente tem essa parte de saúde? Porque essa simplicidade foi de propósito, tá bom? Não adianta a gente ter uma central que ninguém preenche, porque tem tantas coisas pra ficar preenchendo e não servir pra nada. E tem uma dessas áreas aqui que eu deixava de lado. E provavelmente você também deixa de lado hoje, não é? Daqui a pouco eu falo qual é e você vê se bate com a minha. Bom, eu vou começar com aquela que é a base de tudo, as consultas. Então o que nós temos aqui? O status, marcar, em andamento, se tá fazendo exame, se vai retornar com os resultados, os concluídos, se você vai ter que retornar só depois de 6 meses para acompanhamento mesmo, depois de todo o tratamento ou todo o acompanhamento que você teve agora com o médico, ou se é pausado porque o problema resolveu, você não precisa voltar, e você pode colocar aqui mais quantos você quiser, mas simplificando fica assim. Na especialidade é qual é a especialidade do seu médico, qual o nome dele, o contato para você sempre ter fácil acesso, o endereço. Quando você foi marcar, normalmente fica às vezes 3 meses depois, você nem lembra onde era, às vezes, então já tá aqui, você bate o olho, já tá tudo aqui. A queixa que você tá tendo no momento, quando foram as consultas que você teve e os exames que vai estar relacionado aqui embaixo, com todos os exames que você vai fazendo, a data que aconteceu e quem é o especialista que pediu isso, juntamente com os resultados, que normalmente a gente recebe por e-mail, então dá pra colocar aqui certinho. Por que a gente começa pelas consultas, tá? Não dá pra gente cuidar do nosso corpo sem saber onde a gente está hoje, tá? Exame é o ponto de partida. Sem ele, você só tá no chute, porque você não sabe o que você tem ali. Então o suplemento, a dieta, o treino, tudo vai depender de saber o que o seu corpo precisa de verdade. Por isso é muito importante você consultar um especialista para ele entender o que você precisa hoje. Eu sei que é difícil, às vezes, encontrar um médico com quem a gente se identifique, mas, falo por experiência própria, quem procura acha. Vamos falar um pouco aqui do status, tá? Repara que o status não é assim, me consultei, não me consultei. É uma ação. Marcar, fazer exames, retornar com os resultados, isso transforma essa tabela de um arquivo morto num lembrete vivo do seu próximo passo. Porque você vai bater o olho aqui e vai saber o que fazer. Outro ponto que eu acho muito importante comentar aqui, eu criei dessa forma porque é muito importante a gente guardar o histórico das nossas consultas, do nosso médico, da nossa saúde. Quando o médico chega e pergunta pra gente, quando é que foi o seu último exame? Você já teve isso? Normalmente, muitas vezes a gente nem sabe responder. Aqui você vai ter a resposta na mão, tá vendo? Porque eu já coloquei aqui pra você fazer um histórico das coisas. Vira uma base de conhecimento sobre você mesmo, que economiza na consulta, porque
evita você fazer exame repetido e muitas vezes até um diagnóstico errado. A relação de consulta e exame também é muito importante, porque o exame fica sempre ligado ao médico e à especialidade que pediu, entendeu? Então você clica ali no dermatologista e você vê que tem a tomografia que ele pediu. Tudo aqui é rastreável. E você sabe o que fazer com aquele resultado quando você tem ele em mãos ali. Levar em qual médico que eu tenho que levar? Quando eu tenho que levar? Além disso, o campo queixa que eu coloquei aqui é para você anotar o que você sentiu antes da consulta. Porque na hora do médico, quando a gente vai explicar ali para ele quais as queixas, por que a gente tá ali, a gente acaba esquecendo detalhes muito importantes. Isso aqui já melhora qualquer consulta. Quando eu vou ao médico, eu já tenho uma lista ali, que eu puxei daqui, uma listinha no meu celular, falando para ele todos os pontos, eu não esqueço nada. Fica muito mais claro para ele, muito mais claro para mim, passando as informações. Então eu acho que isso daqui é muito importante de anotar. Teve uma época que quando eu fiquei doente, eu anotei todos os dias quais eram os sintomas que eu tava sentindo. E assim, essa foi a chave para encontrar o meu diagnóstico, que é futuramente uma doença autoimune, que era muito mais difícil de descobrir. Então eu posso dizer que isso daqui faz diferença. E foi exatamente um exame aqui que me fez montar a próxima aba do jeito que ela é. Vamos para ela? Voltando aqui, eu vou em nutrição. Então nós temos aqui a parte de suplementação. Normalmente, se a minha nutrição tá com falhas, com faltas, os médicos vão lá e passam reposições. Só que às vezes acabam ficando tantas medicações. Aqui eu acho que não necessariamente você precisa colocar só a parte de suplementos, tá? Você pode colocar os seus remédios aqui também. Porque aqui nós temos o nome do remédio, do suplemento. Aqui a dosagem que você tem que tomar, porque tomar errado dá problema. O momento do dia que tem que tomar. Então, um horário, ou se é após o almoço, ou se tem um horário específico de 8 a 8 horas, você já coloca os horários aqui certinho, coloca despertador no celular se precisar. O porquê, eu acho que isso é muito importante, a gente já fala sobre isso, a data de início e a data de revisão, porque normalmente quando o médico te passa, ele vai lá e fala assim, você volta daqui um mês com a medicação, ou daqui 3 meses, pra gente ver como é que ficou com a medicação, refazer os exames, que ela normalmente já dá o exame pra você. Então você já sabe quando você vai precisar voltar. E aí você já se programa melhor pra fazer o exame, pra tomar a medicação certinho. E aqui, claro, a relação com o médico. Essa aba aqui, porque é o coração daqui. Todo suplemento, ele tem que ter um motivo. Não é porque você viu lá na internet pra tomar o suplemento. É porque algum nutricionista te pediu, ou porque algum exame apontou isso. Se você não consegue preencher esse porquê, talvez você não precise tomar aquilo. Essa coluna te protege de tomar suplementação ou medicação errada. Aqui na parte de momento do dia, então, por exemplo, se eu tenho creatina, vitamina D, kefir, que eu coloquei alguns exemplos aqui, cada um normalmente tem a sua hora certa para funcionar melhor. Organizar por horário é o que faz você realmente tomar. Em vez de você lembrar lá no final do dia que você esqueceu de tomar o remédio, aí você acaba tomando na hora ali. Principalmente com antibiótico. Né? Isso acontece bastante. O que fortalece as bactérias e aí só piora o seu problema. Aqui na data de revisão, a gente sabe muito bem que suplemento, medicação não é para sempre. Você vai marcar aqui quando você vai revisar, para você voltar no nutricionista ou no outro médico e refazer o exame e ver se ainda faz sentido você continuar, ou se a falta continua, ou se há algum outro problema. Isso evita você ter aquela cápsula que você toma há 2 anos e nem acompanha para saber se você precisa tomar ainda, porque você começou e nunca parou. Outra coisa, eu fiz um link aqui para a página de consultas, então você clicando você cai lá na página de consultas. Por quê? Porque se conecta com a ideia aqui que eu falei sobre a revisão. Então se eu tenho aqui a revisão, quando eu sei que eu tenho que voltar, quando acaba a medicação, quando eu tenho que fazer os exames, eu venho para cá para eu lembrar de marcar quando tá chegando nessa data aqui, entendeu? Então tudo aqui tá bem conectado. Eu não sou nutricionista, nutrólogo ou outra especialidade médica e por isso que essa aba existe. Para eu saber a hora certa de eu procurar um médico, de eu acompanhar aqui toda essa parte de suplementação, de vitaminas, porque isso influencia na minha vida, mais do que você imagina. Então é muito importante acompanhar isso. Agora, se você já tem um acompanhamento, é só você passar para cá o que você já tem com os seus médicos. Agora, suplemento nenhum corrige uma alimentação ruim. Então vamos para uma das partes mais difíceis,
que é mudar a nossa alimentação, aqui na meta de gordura vem do teste que a nutricionista faz, a bioimpedância. E ali com o seu médico, você discute as suas metas. Se nesse caso há um déficit calórico, que normalmente tem que vir de um número seu, na consulta. Não é uma meta da internet que você pegou lá, entendeu? É uma meta baseada no seu corpo, entende? Na sua realidade. Na parte aqui de macros, aqui são fontes ideais, tá? Então, é um exemplo aqui. Tanto que você vai ter essa conversa com o seu médico. Não basta você saber só, eu preciso de 96 gramas de proteína, mas a tabela que você vai criar já vai te facilitando essa conversa. Já te diz de onde você vai tirar, da carne, do ovo, do frango, da quinoa. Isso tira aquela paralisia na hora de você decidir o que você vai comer. E isso dá muita clareza no momento que você vai planejar a sua alimentação. Outra coisa são as regras aqui do lado. É para deixar um desafio aqui, né? Mas dá aquele toque mais humano. Porque doce uma vez na semana, refri só na comemoração, são alguns exemplos. Não é uma proibição, tá? É um acordo que você faz com você mesma. Esse aqui é um acordo que eu fiz comigo mesma. A regra, ela precisa caber na vida real. Ou pelo menos você ir diminuindo. Eu faço isso todos os dias, agora eu vou fazer 5 dias na semana, depois 3. Você vai criando acordos, mas isso tem que ter uma regra. A alimentação, ela precisa de regras. Na verdade, mudança de hábitos precisa de regras. Aquelas dietas radicais, as pessoas não mantêm ela por algum motivo. Tem que haver firmeza? Com certeza. As rotinas, elas são construídas com hábitos fortes. Mas você querer mudar a sua vida em uma semana, isso não vai acontecer. Dito isso, uma ponte que eu acho muito importante fazer aqui, se você reparar, eu deixei um espaço para você colocar o link para o seu plano alimentar semanal. E você deve criar aqui uma outra página só com o seu planejamento semanal que você fez com o seu médico ou que você conseguiu organizar certinho, porque é ali que você vai planejar. Tudo isso daqui tem que ir para lá, você tem que seguir isso aqui, lembrando, é um planejamento e lá você vai colocar em prática. É aqui que a alimentação vai conversar com as receitas, com a lista de compras, com o seu orçamento. Fazendo isso, quando você vai no mercado, deixa de ser um improviso ou, o que tá na promoção, aquela coisa meio bagunçada e cria um plano na sua cabeça. Você vai lá sabendo cada coisa que você vai pegar e por que você tá escolhendo aquele alimento. Não copie esses valores aqui de outras pessoas. Consulte um profissional para te dar uma linha. Você pode copiar a estrutura que a pessoa faz, como você pode duplicar aqui o Notion, mas a dieta é você que faz. Bom, comida boa é o que dá energia. Agora falta o que dá forma e resistência. Que nós vamos falar agora dos exercícios. É a melhor parte, né? Melhora, tá? Estou falando que melhora, no começo parece a tortura. Esse cachorro aqui era eu. Adoro colocar uns gifs. Aqui na parte do cardio, que no caso eu coloquei a bicicleta, eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu acho muito importante a parte de progressão. Principalmente quando você tá no começo. Então, eu venho aqui, eu tenho uma meta, depois eu vou começar 5, aqui é um exemplo. Aí depois eu vou 6 km, 4 km normal, e depois 1 km rápido, depois eu vou só rápido. Você tem que reparar que não é só você andar de bike, é uma evolução que eu fui colocando. Começa com 5, vai pra 6, depois mistura o ritmo. Organizar essa evolução é o que impede você de estagnar. E mostra pra você que você tá melhorando. Você tá passando ali de fase, vamos dizer assim. É muito mais praticável. Já vindo aqui para a parte de plano, força por dia, cada dia tem um foco. Eu vi essa divisão em um vídeo, eu não lembro de quem, eu coloco aqui embaixo se eu lembrar, mas você não chega para treinar sem saber o que você vai fazer. E é essa dúvida de o que eu preciso treinar hoje? Um dos motivos que faz você procrastinar. Se você tira essa decisão, já é meio caminho andado. Porque aqui você coloca os dias que você vai treinar, qual o foco, né? Nesse aqui foi a divisão de 3 dias. E quais exercícios você vai fazer. Você também pode colocar link aqui de vídeo ou o treinamento que um personal te passou. Então você transforma essa página na sua realidade. Tá bom? Eu, por exemplo, eu treino em casa no momento, porque cabe na minha rotina assim. Ainda mais agora que eu tenho os equipamentos certos, eu tento não arrumar mais desculpa de eu não posso ir, eu não posso fazer, mas eu faço hoje da forma que tá. E você tem que trazer esse pensamento aqui também, tá? Mas eu quero deixar claro, se você vai na academia, se você tem um personal, ou se você treina na rua, é a mesma estrutura. A única coisa que você vai mudar são as linhas, o que tem dentro das linhas, mas ainda vai continuar você tendo um plano para seguir quando você estiver dentro da academia, qual equipamento que eu vou fazer
Tudo tem que ter um plano. Como eu já te falei, o Notion ele organiza as ações, mas você precisa saber o que precisa ser feito. Acho que é isso dessa parte, tá? E é aqui que eu quero te chamar a atenção de algo que talvez você já tenha percebido. Volta comigo aqui no começo, na visão geral. Você reparou que cada aba conversa com a outra. O exame puxa o suplemento puxa a consulta, o seu nutricionista define a sua meta de alimentação, a comida abastece o treino, nada aqui é solto e eu percebi que é por isso que funciona. Saúde nunca foi um monte de áreas separadas na sua vida, saúde é um sistema e quando você enxerga como sistema, para de fazer aquele peso enorme. Montar tudo isso daqui que a gente conversou é a parte fácil. Em uma tarde, você duplica o meu modelo, que tá aqui embaixo na descrição, e preenche com a sua vida. A parte difícil vem depois, porque não adianta você ter ali o suplemento organizado se você não tem horário. Não adianta você ter o plano de treino perfeito se a semana inteira passa e você não achou um horário para ele. Toda essa organização de saúde aqui que a gente fez, ela depende de uma coisa: da sua rotina. E é exatamente isso que eu te mostro nesse vídeo. Como eu encaixo tudo isso no meu dia usando uma técnica que mudou o meu tempo, adaptada para eu utilizar juntamente com o meu bullet journal, que é onde eu faço o planejamento da minha vida. Uma técnica conhecida chamada time blocking, que no fundo é você dar um horário e um lugar para cada coisa que importa. Porque essa central de saúde aqui é um mapa. A sua rotina vai ser o caminho que você vai cumprir tudo isso. Vem comigo que a gente vai conversar mais sobre isso. Eu te desejo uma vida de muita saúde. Até o próximo vídeo.